Boa noite a todos. Alguém aqui primeira vez? Não? Cadê? Então tá ótimo. Olha, do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. Na prática, o amor dá sempre certo. É como a boa semente, plantou, vingou, produziu fruto. A energia do amor está plantada por Deus dentro de você. Tem todas as condições para germinar. Empregada corretamente, nunca falha. Experimente, ame, plante o bem. A lei de Deus opera infalivelmente. Agir de acordo com a lei de Deus é encontrar o caminho da libertação e da paz. Disse tudo, né? Muito bom. O amor é sempre o melhor caminho para todos nós, né? Graças a Deus. Então vamos orar, elevar os nossos pensamentos, nos imaginarmos lá aos pés do monte, ouvindo Jesus falando conosco. Aí ele se cala e a gente é que fala assim para ele: Mestre querido, fica conosco nesse momento, para que o nosso estudo dessa noite seja de grande aproveitamento para todos nós. Que possamos colocar em prática todos os teus ensinamentos, todo esse amor que Deus plantou dentro de nós. Que possamos levar para os nossos familiares, nossos amigos, todo esse conhecimento que estamos adquirindo aqui, levando amor, levando carinho, levando indulgência, perdão, exercitando, enfim, as virtudes que precisamos. Então, Senhor, que possamos ficar contigo nesse momento e aproveitar essa paz e essa harmonia reinante aqui no nosso centro. Graças a Deus que assim seja. E que a nossa irmã Karina faça um excelente estudo para nós. Boa noite. Eu acho tão interessante porque eu venho com aquele protocolo do que eu vou falar. E aí quando eu sentei aqui, eu fiquei pensando que eu tinha que falar de como a lei de Deus é amorosa. E aí ela abre a página para falar sobre o amor. O que leva a gente a pensar que existe uma proteção espiritual em toda a casa espírita. O quanto... E aí eu fui mudando todo o script que eu tinha pensado antes de chegar lá no portão. Então, hoje a gente vai falar da lei de causa e efeito, da nossa evolução espiritual. E aí eu me lembrei. No livro dos Espíritos tem as leis morais, lei do progresso, lei de adoração, mas a gente diz também que tem a lei de amor, justiça e caridade. Quando nós falamos em causa e efeito, que aquilo que nós fazemos tem uma consequência, nós lembramos muito da justiça divina, né? A justiça de Deus que paira sobre todas as coisas, perante todos. Mas aí me vem aquele lembrete para não deixar de contar para vocês que a justiça está juntinho do amor e da caridade. E isso faz uma diferença enorme na nossa vida. Porque precisamos entender que somos amados. E por que pensar nessa lei de justiça que está junto do amor? Porque nos faz pensar que existe a misericórdia, que nos faz pensar que a cada um é dado recomeço. Aí a gente hoje vai pensar na justiça, mas junto do amor. E vamos começar com Jesus para falar de causa e efeito. Olha Jesus já dizendo para nós: a cada um será dado segundo as suas obras. Cada um de nós sofre as consequências das suas ações. Por isso que esse alerta da lei do amor é muito importante, porque algumas vezes podemos pensar assim:
eu errei, fiz algo muito pesado. E aí? Sofra a consequência? Sim. Mas a lei de Deus também é amorosa. Vamos chegar lá. E aí, Jesus, lá num outro trechinho, que a gente também vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus. E uma árvore má não pode produzir frutos bons. Eu acho tão didático, né? A consequência, e a gente, quando Jesus traz aquela figura bem, né? Se o pé de laranja não sai maçã, se o pé de maçã não sai laranja. Então, a consequência das nossas ações está de acordo com o que a gente traz no coração. Isso é muito importante, porque nós espíritas sabemos que a gente vibra. Não é só o que a gente faz, está envolvido o pensamento, o coração, está tudo junto. Né? Muito bem. Então, já que a gente vai falar de evolução de causa e efeito, resolvi trazer para vocês o Livro dos Espíritos. E a gente começa com uma questão lá atrás, que é a 117. Os dois espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Aí a gente já começou a falar em justiça, né? Será que um foi criado de um jeito, outro foi criado de outro? Resposta clara. Deus criou todos. Todos a todos. Os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A palavra ignorante quer dizer aquele que ignora, que não sabe. Né? Então, quando ele diz assim, mas ele é ignorante, ele não sabe. Pode ser que ele não saiba tratar bem, pode ser que ele não saiba um conhecimento, mas é aquele que não sabe algo. Então, nós fomos criados sem esse conhecimento. Simples. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Quanta informação nessa resposta, porque ele começa a dizer que todos nós temos o mesmo ponto de partida. Precisamos ganhar conhecimento, experiência, mas temos um destino. Esse destino é ser perfeito. Não vamos conseguir ser perfeito sem passar por muitas existências, mas chegaremos à perfeição. Mas aí tem uma notícia muito mais animadora. É que ser perfeito, nesta perfeição a gente encontra a pura e a eterna felicidade. O que a gente mais quer na vida? Ser feliz, né? E aquela felicidade que não cessa. E aí o que a gente vai entender? Quanto mais nós vamos evoluindo, mais feliz a gente se torna. No dia que, quanto maior a evolução, menos defeitos. Espírito, já com uma evolução maior, não sofre de orgulho ferido. Sofre de ciúme? Se ele não tiver mais de ciúme, ele não vai sofrer, gente. Vai sofrer porque o ar-condicionado quebrou? Ele já não tem mais uma relação de apego com a matéria, então ele não vai sofrer. Então, quanto mais as questões materiais eu vou deixando de lado, quanto mais o amor, quanto mais a virtude toma conta de mim, mais feliz eu sou. Aí já começa a dar aquele desejo de querer evoluir, porque eu quero ser feliz, vocês não querem, eu também quero. Aí a gente aprende que estudando, se melhorando, praticando a caridade, doando o melhor que a gente tem, a gente se torna mais feliz. Olha o incentivo. Aí tem gente que diz assim, eu vou deixar para outra encarnação. Aí a gente pode dizer assim, você quer adiar a tua felicidade? Tem certeza? Quanto mais a gente começa a despertar para a vida espiritual, melhor.
Alguns de nós podemos dizer assim: olha, mas aprendemos que através das múltiplas encarnações nós estamos, evoluindo, estamos aprendendo, e muitas das coisas que passamos hoje é um reflexo de questões que aconteceram no passado. Isso é correto? É. Mas algumas vezes a gente se esquece de pensar que o que nós fazemos de hoje constrói o nosso futuro. Que daqui a pouco hoje é passado. O que quer dizer que seja lá o que eu tenha me equivocado em outra vida, se agora estou fazendo o meu melhor. Qual será o meu futuro? Melhor ainda, gente. Eu estou sempre construindo daqui para frente. Porque algumas vezes essa ideia de estar sempre no passado fica às vezes um pouco negativa. A gente fala isso com peso, está resgatando, está pagando. Opa, cadê a lei de amor? Cadê Deus que dá a cada um a oportunidade de recomeço? Então, não quero adiar, não. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinalada. Outros só suportam murmurando e, pela falta em que desse mundo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Novamente, eles usam a palavra felicidade. Olha que legal. Só que essa evolução ela não cai do céu. Ela depende de trabalho, esforço e ação de cada um de nós. E aí ele diz, enquanto alguns de nós tenta buscar a sua melhoria aí depressa, outros ficam ali acomodadinhos. Todos vão chegar? Sim. Mas a gente quer chegar mais rápido, porque as nossas dores, as nossas dificuldades ainda nos entristecem. Quem não quer ser feliz? Eu quero. Hoje, nós temos uma felicidade relativa. Temos momentos felizes? Claro. Mas não temos ainda uma felicidade a todo momento, a todo instante. Porque a gente tem um momento feliz e, de repente, acontecem situações que nos entristecem. Quanto maior a evolução, mais a gente vai aumentando a nossa felicidade. Incentivo para a gente continuar vindo na casa espírita. Incentivo para a gente não deixar de vir à reunião pública. Porque cada vez que eu venho aqui, eu tenho a chance de aprender algo que vai me ajudar na minha vida espiritual. Cada vez que algo eu penso, eu não tinha pensado nisso. Esse conhecimento ele pode mudar as minhas atitudes. Então, quando a gente estiver com aquela preguiça, de sair de casa, pensa assim, vou lá porque estou lutando por dias melhores. Estou aprendendo para evoluir. Eu quero evoluir para ser mais feliz. Mas aí ele continua. Olha a comparação que Kardec faz na pergunta. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos, nós somos espíritos, em sua origem, seriam como crianças ignorantes, inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que a vida carecem com o percorrerem das diferentes fases da vida. Aí os espíritos dizem, olha, sim, a comparação é boa. A criança vai se desenvolvendo aos poucos e aprendendo. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. A comparação é boa, mas o corpo material ele acaba. Nós somos espíritos imortais e não acabamos. E tudo aquilo que a gente adquire, as nossas conquistas morais a gente leva. Está sempre com a gente, é conquista. Então, é legal porque os espíritos dizem, olha, é boa, mas a gente tem que fazer uma ressalva, Então, eu digo que essa é uma das questões para a gente ficar mais animado ainda. Muito animado. Há espíritos que se conservam
eternamente nas ordens inferiores, imagina que eu tenho uma pessoa muito querida que eu amo. Ela desencarnou e não está bem. Eu vou ficar feliz se ela nunca ficasse bem? Não, gente, eu amo. Mas eu não estou contando para vocês que a lei de Deus é de amor? É de misericórdia? Então, olha a resposta. Não, todos se tornarão perfeitos. Então, o estado de sofrimento, ele é passageiro. Isso é muito bom. Porque ainda que um espírito, alguém que a gente ama, não esteja no caminho que a gente quer, vai ter seu tempo. Olha que interessante. Mudam de ordem mais demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Se Deus me criou, Ele tem uma inteligência suprema muito superior a cada um de nós. Tem um amor muito maior. Se nós já não conseguimos, no nosso estágio evolutivo, deixar alguém sentado na cadeirinha do pensamento para sempre, por que Deus deixaria? Então isso é muito lógico. A cada um de nós, seja qual for o erro, é sempre dado a chance de recomeçar. Isso nós precisamos levar para a nossa vida. Porque algumas vezes cometemos equívocos e a gente fica triste. Eu não devia ter feito isso. Não devia, às vezes não devia mesmo não. Mas qual é o próximo passo? Como eu posso aprender com essa lição para fazer diferente? A misericórdia de Deus é maravilhosa. Porque quando nós reencarnamos, a gente esquece o que aconteceu no passado. Já é aquele incentivo para, olha, segue em frente. Então Deus faz isso com a gente. Né? A gente esquecendo, segue. Então vamos lá. Então, reafirmando, Deus é grande, bom, justo. Ele não pode ser pior do que nós. Que lindo, né? Muito bem. Então, eu acho interessante que os espíritos às vezes perguntam de novo a mesma coisa para ver se a gente entendeu direitinho. Então depende de nós que somos espíritos, dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente, depende do nosso esforço, do nosso trabalho. Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que a outra recalcitrante? E aí a gente vai ver a importância da humildade. A importância de entender que, acima de tudo, existe uma providência divina, que talvez a gente não consiga entender naquele momento a razão daquela dor. Mas, em vez de entender a razão, vamos pensar o que eu posso aprender. Nasci simples. Né? O que cada situação da minha vida pode me ajudar para aprender, para evoluir, para desenvolver o amor? Essa pode ser a grande questão. Algumas vezes, eu estava refletindo até na minha vida algumas situações difíceis. Aí eu pensei assim, olha... se eu parar para pensar que essas situações difíceis me ajudaram a crescer, elas foram boas. Quantas vezes a gente percebe isso, às vezes na fase adulta? Olha, aquele remédio amargo foi bom. Na hora do remédio amargo a gente não gosta. Mas às vezes passa o tempo e a gente entende a lição. Foi bom porque eu consegui me desenvolver. Eu, por exemplo, me tornei espírita porque doeu, tive algumas dores. E aí eu fico pensando, será que se não tivesse essas dores eu estaria aqui? Será que nós estaríamos buscando conhecimento espiritual? Então, algumas vezes os desafios, eles surgem para nos fazer progredir. Não quer dizer que a gente vai ficar
naquela situação de que a gente gosta de sofrer. Não é isso. Eu não gosto. E tudo que a gente puder fazer para amenizar o sofrimento, a gente tem que fazer. Mas é apenas entender que os desafios da vida têm nos ensinar alguma coisa. Aí, mais interessante ainda, nenhum espírito fica desamparado por Deus, todos se tornarão perfeitos, todos se tornarão felizes, somos espíritos imortais. Mas podem os espíritos degenerar? Dá para voltar para trás? Depois que eu já conquistei, uma comparação interessante que eu gosto de fazer é quando a gente aprende a ler. Eu estou ali, evangelize e coopere com Jesus. Querendo ou não, eu li. Já adquiri aquilo que a gente adquire, a gente não perde. Olha que interessante. Não, à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Pode ser que em alguns momentos a gente fique quietinho. Mas ficar quietinho também não vai ser por um tempo indefinido, porque a lei de Deus nos leva sempre a progredir, a crescer. Olha, não é à toa que a gente pode dizer que a gente fala da Boa Nova, né? Estudar espiritismo é animador. Animador pensar que eu tenho quem me protege. Animador pensar que eu posso recomeçar. Animador pensar que todo aquele que erra tem nova chance. E aí, trouxe uma outra questão lá atrás. Bom, os espíritos que ao mal procuram nos induzir e que põem em prova a nossa firmeza no bem, procede desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Será que aqueles que nos prejudicam podem nos prejudicar porque estão cumprindo algum tipo de missão? Eu fiz questão de colocar em amarelo, porque é muito importante. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. A missão de cada um de nós é evoluir. Se praticamos o mal, corre por nossa conta. E vamos responder pelo mal que praticarmos ao outro. Simples assim. Quanto mais, inclusive, a gente entender o que a gente está fazendo, quando maior o nosso conhecimento, maior a responsabilidade. Uma coisa é a criança de 3 anos que põe o dedo na tomada, outra coisa é o adolescente de 15. Um tem mais conhecimento, entendimento que a tomada, o outro ainda não. Então, o nosso grau de responsabilidade muda. Mas a nenhum é nenhum. Espírito é dado a missão de praticar. Aquele que faz por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir que assim proceda para vos experimentar? Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Pode ser que Deus permita que alguns desafios nos cheguem por serem importantes para a nossa evolução. É a história de que vai de haver um escândalo, mas sai daquele, né? Mas o planejamento reencarnatório meu e de cada um de vocês é para evoluir, para se tornar melhor. Poder dizer que eu saí dessa encarnação, cada um de nós, olha, ainda com muitos desafios, porque a evolução não é rapidinha, ela conta com muitas existências. Mas cheguei melhor. Consegui corrigir questões. Do jeito que eu era para do jeito, algumas coisas já estão bem melhores. Na outra encarnação, continuo. Até a gente chegar nesse estado perfeito, onde, vamos dizer assim, a gente vai estar rindo à toa, né? Feliz? Imagina, gente, a gente não vai sofrer por questões da matéria. Uma vez eu estava muito tempo, eu era adolescente, e aquilo me impactou demais. Perguntaram para o Chico Xavier se ele era feliz. E aí Chico dizia assim, sim, eu almoço todo dia. E aquilo me impactou de um jeito. Nossa, eu falei, mas ele está feliz só por isso? Sim.
Porque é muito importante ter o alimento de todos os dias. Ainda vivemos numa sociedade que tem pessoas que não têm. E a gente tem que agradecer a Deus e trabalhar o máximo para que todos tenham. E aí a gente progride junto. Existe um livro, Lady Causier, o nome do livro é Coisas deste Mundo. Esse livro agora tem até, ele é pouco conhecido, é mais conhecido por alguns evangelizadores. Agora ele foi editado, são quadrinhos espíritas. Mas todos os quadrinhos, eles falam sobre a causa e o efeito. E é interessante para a gente ter assim um momento prático, tá? E aí eu vou contar aqui a história. Aí eu vou trazer um primeiro quadrinho. Finou-se a Joana Pacheco. Viveu tão só de pesar. Renasceu e vive em luta sem tempo de se queixar. A Joana Pacheco, lá no quadrinho de cima, ela estava assim triste, pesarosa. Ela está lá assim, ah, meu Deus, depois que meu marido morreu, eu perdi a vontade de viver. E ao que parece no quadrinho, ela ficou muito tempo nesse pesar sem produzir, sem ter uma ação útil. Na vida seguinte, olha que legal, gente. Foi dada a oportunidade da Joana Pacheco trabalhar como atendente. 3 cafés, 1 fósforo, leite, cafezinho, uma média, uma água mineral. Calma, já vai. Olha que interessante. Se a nossa amiga teve aquele pesar e ficou muito tempo inativa, esse trabalho pode ajudar ela a não ficar naquele pesar. Olha que interessante. A mente está ocupada. Ela não tem tempo de ficar com o mesmo comportamento. Então, a gente pode dizer que este tipo de função está ajudando ela a despertar. Não estou falando em termos materiais. Não é assim que a gente pensa. Mas em termos espirituais, ela está tendo que ficar com a mente ocupada. Olha que legal. Mas será que ela vai cumprir aqui? Como é que ela vai cumprir? Será que ela vai aceitar essa tarefa com bom ânimo? Ou será que ela vai ficar rebelde numa tarefa que pode lhe ajudar a progredir? Ah, gente, eu não aguento esse trabalho. Mas vamos pensar em termos espirituais. Eu tenho uma grande dificuldade quando eu fico muito tempo ociosa. Eu fiquei lá no pesar. Se a providência me colocou em uma tarefa onde a minha mente está ocupada, é bom para a minha evolução. Olha a forma diferente de entender, não pelos olhos da matéria, mas pelos olhos da nossa educação moral. Então, essa tarefa vai ajudar ela numa nova educação moral. Isso quer dizer que a Joana vai ter que passar a vida inteira trabalhando como atendente? Não. Mas que é preciso ela acabar com a ociosidade que ela teve antes. Não quer dizer que só nessa função será isso. Olha que interessante. Mas Joana vai precisar buscar a sua transformação moral. Fica rebelde, fica mais difícil de aprender a lição, né? Ali não diz que a criança rebelde demora mais do que a dócil, né? Tudo vai depender da capacidade de escolha dela, do livre-arbítrio, né? Então os desafios vêm. E como nós lidamos com ele? Com bom ânimo, procurando superar, ou daquele jeitinho rebelde que só reclama? Então vamos lá. Um outro exemplo. Tunico viveu na farra, bebendo pinga aos canecos. Hoje é homem renascido de fígado em pandarecos. O Tunico, vocês perceberem ali, ele está caído e parece aquele monte de barril. Então, o que o Tunico fez com esse excesso, com a bebida? Ele prejudicou o próprio corpo.
E esse corpo físico que ele prejudicou, né, o corpo espiritual dele vem impregnado dessas ações. E aí ele vai renascer, o fígado dele tá bom. Não posso nem com o cheiro de pinga. Que providência maravilhosa. Porque, de repente, esse fígado com dificuldade vai ajudar ele em quê? A não continuar, a valorizar esse corpo. Então, a gente começa a entender por que eu nasci assim. Vamos entender? Olha que providência. Aí, ele não pode nem com o cheiro. Está passando de longe ali do bar do Chico. Por quê? Porque ele nasceu com uma dificuldade. Talvez esteja aprendendo a valorizar o corpo físico que ele desvalorizou em algum momento. E por que é tão importante estudar? Porque quando a gente olha um quadrinho desse, a gente diz assim, melhor eu me cuidar agora para não reencarnar com fígado em pandareco. Eu já tenho o alerta agora. É por isso que nós estudamos. Mas o Tunico, gente, ainda com o fígado em pandareco, será que ele vai aceitar ficar longe da bebida ou não? Porque ele ainda tem o livre-arbítrio. Mesmo com o fígado eu vou. Vai comprometer ainda mais. Ou não. Não, gente, já nasci com esse corpo, não posso fazer isso não. Tenho que educar. Tenho que entender que tem um motivo. E aí, prova superada para o Tunico. Muito bem. Esse aqui também. Morreu Tunico de Souza, vivia a caluniar. Reencarnado grita, mas não consegue falar. É claro que a gente sempre precisa lembrar que nenhuma dos casos aqui eles são absolutos. O que eu quero dizer com isso? Planejamento reencarnatório é individual. Nós não vamos dizer assim, então todo mundo que falou uma calúnia vai reencarnar com comprometimento na fala? Graças a Deus, não. Mas tudo aquilo que eu pratico mal tem uma consequência. E aí existe um fator também que é a intensidade, o quanto aquilo prejudicou mais ou menos. No caso do Tunico, para vir com essa dificuldade, vida passada, ela não presta por causa disso. Nossa, isso é demais. Então a gente imagina que ele usou a fala de uma maneira a prejudicar muito. Muitos, talvez. E aí, o que a lei precisa fazer? Talvez se ele viesse com a mesma condição, ele poderia continuar realizando a calúnia. Então, a lei de Deus vai dar um freio. E pulei, apertei qualquer coisa aqui. Vamos lá. A gente volta. Isso. O bom é que tem esse chique aqui, né? É só apertar o botãozinho. Olha lá. E vamos pensar, gente, quais são os problemas que a gente pode gerar na nossa vida a falar mal dos outros? Que esforço a gente precisa pensar que estamos em estágios de evolução diferentes? E aí eu contei para vocês que a lei de justiça, de amor e caridade. Cabe-nos também desenvolver a caridade. Cabe-nos também nos esforçar para se colocar no lugar do outro. Será que naquela situação, como é que eu ia agir? Será que eu já agi do mesmo jeitinho que o outro está agindo? E já. Então, paciência, esforço de cada dia, né? Aí, da próxima vez, traga tudo escrito. Ele coloca um certo humor, né, nas tirinhas. Muito bem, mas eu gosto muito dessa outra aqui. Porque essa outra ela vai falar um pouco diferente. Todos os outros que a gente viu traziam uma causa e uma consequência. Algo que eu prejudiquei muito, eu venho com uma consequência. Essa é um pouco diferente. No esporte, o Conde arrasava com qualquer antagonista. Morreu e voltou à terra o médico
vida passada. Na próxima, tem muita gente. Ih, doutor, a sala está lotada hoje. A gente está aqui trazendo para vocês a grande maravilha. Que nós podemos também aprender. Olha só, ele poderia vir com uma série de dificuldades corporais. De repente, se ele fosse aquele espírito rebelde, só vindo mutilado para aprender. Mas, de repente, não. Vamos fazer diferente? Eu quero consertar. Eu sei que naquela época que eu era um conde, eu aprontei. Prejudiquei muita gente. Mas eu me conscientizei que essas atitudes que eu tive não foram boas. E eu quero fazer diferente. Quero reencarnar numa condição onde eu possa reparar o que eu fiz. Então, eu estou aqui imaginando que ele deve ser ortopedista do SUS, né? Olha que legal. Assim, aquela fila cheia. Olha que oportunidade magnífica de, não é? Emergência, aquela assim bem legal, ele vê naquela fila gigante. Mas olha só, oportunidade de reparação. Quantos de nós não somos colocados em trabalhos, em funções, que a gente não sabe nem por que parou lá? Falei, gente, eu parei. Sei nem como é que aquela tarefa chegou. Pensa que, de repente, você tem um motivo para estar realizando essa tarefa. E isso é lei de amor. Porque sai daquela história pacotinho de que todo aquele que cometer um erro vai responder igualzinho. E é misericórdia. Porque Deus não quer a destruição do pecador, mas a do pecado. O objetivo é eu aprender. Voltando lá atrás, cada encarnação aprender. Vamos imaginar que esse ortopedista lá da emergência do SUS, chegue lá, consciente dos seus deveres. A fila pode estar gigante, ele pode estar cansado, mas cada um que chega, ele trata com amor. Ele tenta dar o seu melhor. Pode até dizer para ele, você não gostaria de trabalhar ali? Não, o SUS eu me realizo, olha que legal. Estou aqui brincando. É uma oportunidade de reparação. O que nós somos convidados todos os dias é para aprender, para reparar as nossas dificuldades como ele, através da prática do bem. Porque eu acredito que é bem melhor assim, pelo amor. Então o progresso ele vai acontecer de qualquer jeito. Quanto mais dócil, mais comprometido com o aprendizado, mais fácil. Quanto mais rebelde, mais difícil. Por isso que a gente sempre diz que planejamento reencarnatório é individual. Quando a gente vai pegar nas obras de André Luiz, a gente vê, por exemplo, o detalhe de procurar observar quais são as nossas condições de progresso, qual é o meio adequado para a gente reencarnar. Os familiares, olha que lindo, aquelas pessoas que nós precisamos aprender junto na mesma família. Tudo é planejado de modo cuidadoso. Recomendo muito a leitura do livro Missionários da Luz, que ele vai trabalhar com reencarnações. Tem uma questão, por exemplo, no livro, de uma companheira que aceita reencarnar não tão bela. Né? Olha, eu estou tentando falar porque o livro fala assim, não com aquela face primorosa, porque os livros espíritas eles falam de um jeitinho muito bonito, para não dizer assim, não quero reencarnar bonita. E por que ela não quer reencarnar assim? E ela procura pedir ajuda para que a parte genética venha de um jeito que não seja tão... Ela diz assim, eu não quero a beleza de Vênus. Por quê? Porque se tratava de uma mulher muito vaidosa.
E talvez vir novamente muito bela, ela não conseguisse dar conta. Então, olha que interessante. Um outro com um defeito na perna. E aí o defeito da perna foi porque ele deu uma pernada em alguém? Não. Ali já tinha uma outra função. Era preciso também para lhe trazer algumas preocupações necessárias ao aprendizado. Então, sempre que a gente traz um exemplo, a gente está trazendo um exemplo, não uma generalização. Porque cada um de nós tem o nosso planejamento. Mas aí, olha, a prática do bem é um meio de reparar os erros do nosso passado, porque a lei divina ela é educativa. O objetivo principal é o nosso aprendizado, a nossa educação. Mas será que o conde vai cumprir a sua tarefa? Será que ele vai ser um ortopedista dedicado? Será que ele vai tratar bem os pacientes? Também tem isso. Eu aqui contei que ele era, né? Mas depende do livre-arbítrio dele. Pode ser que ele não seja. E aí, esse resgate, eu preciso desenvolver o quê? O cuidado e o amor no trato ao outro. Então, não basta ele ser ortopedista. É preciso que ele desenvolva o cuidado que ele não teve. É preciso que ele trate com amor aquilo que ele feriu. É mais do que só a tarefa. O que quer dizer que cada tarefa que nós realizamos útil tem que ser realizada com amor, dando o nosso melhor. Aí a gente, né, se desenvolve e cresce. E, novamente, depende do quê? Da capacidade dele de escolher das suas ações. E aí eu trouxe um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que diz o seguinte, é uma comparação. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência depois de haver percorrido uma série de classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são o meio do estudante alcançar um fim, não um castigo que lhe inflige. Não é um castigo ter que passar por várias situações, várias existências, vários aprendizados. Outro tanto não sucede. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual então menos espinho encontra. Outro tanto não acontece, não sucede, aquele que a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. E aí eles fazem uma comparação que eu acho muito interessante, que é a questão da escola, né? Cada série eu tenho um aprendizado. Eu aprendo um pouco e vou aprendendo mais, aprendendo mais, aprendendo mais. Quanto maior o empenho, a dedicação e o esforço, maior a oportunidade de aprender, né? Quanto mais a gente não quer aprender, mais rebelde, menor o aprendizado. O aluno que reprova, alguém puniu ele? Não. Mas ele sente isso, de uma certa forma, punição, porque ele não progrediu, ele continua na mesma classe. Ele não foi adiante. E passar novamente pela mesma questão é algo doloroso. Mas aí a gente já começa a pensar, se Deus é amor, ele não pune. O aluno que tem que ficar repetindo a mesma lição é porque ele ainda não aprendeu a passar para a lição seguinte. Não é porque Deus está punindo ele. No momento em que ele aprende, ele passa. Então, isso é muito importante. E aí continua. Primeiro ele faz aquela comparação da escola. Depois ele diz o seguinte, assim acontece com o homem na terra. Igualzinho. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio dele se desenvolver a inteligência.
Para um homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido, que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústia, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. E ele foi lá convidado para ser ortopedista, mas foi um péssimo ortopedista. Vai precisar repetir a lição. Tá? Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. Então a gente começa a perceber que não existe uma quantidade determinada de reencarnação para cada um. Sabemos que todos contamos com muitas, mas que esse percurso pode ser mais rápido ou mais devagar, de acordo com as nossas escolhas. Quanto mais a gente se empenha, quanto mais a gente faz o nosso melhor, mais rápido. Né? Aí, como me contaram que quanto mais eu evoluo, mais sendo feliz, a gente vai continuar. Isso é bom, né? Às vezes, eu faço exercício de manhã, aí dá uma preguiça de acordar, aí eu penso assim, vai que você está contribuindo para a tua saúde. Às vezes eu vou me arrastando pensando na saúde. Quando vocês tiverem preguiça, você pensa assim, tenho que ir lá no Deus, Luz e Verdade, que eu estou contribuindo para o meu amadurecimento espiritual. Quanto mais amadurecido, desperto, melhor, mais feliz eu sou. Aí você vem. Pode ser chuva, pode ser sol, você vem. Olha, eu estou contribuindo. Né? A gente tem que fazer o foco no trigo. Então, esse trecho está lá no Evangelho, capítulo 4, item 26. Trouxe mais um. Renasceu Juca. Vivia de tomar a terra alheia. Agora ganha somente suando na padareia. Então, antes ele tomava aquilo que não era dele. Eu quero aquele rancho vazio hoje. Deixa comigo, chefe. E agora ele está numa existência que ele está precisando aprender a valorizar o trabalho. Aquilo que ele, não valorizou, a oportunidade para valorizar. Que bom, né? E será que ele vai entender essa função como necessária? Quando a gente perceber que a gente quer muito uma coisa e não tem, faz aquele exercício. Se eu tivesse, né? É quando a gente diz assim, eu adoraria ganhar na loto e ajudar muita gente, mas primeiro eu ia comprar isso, ajudar os meus. Ele diz assim, peraí. Ainda não está, o seu primeiro impulso ainda é muito egoísta. Então, de repente, não é o momento. Né? Muito bem. E aqui é uma outra tirinha. Na grande escola da vida, erro nenhum passa em vão. Deus tem por mestre e vigia a lei da reencarnação. Tudo que nós fazemos está lá. Não tem como esconder. Aí tem uma coisa interessante do quadrinho, que ela está lá assim, eu acho que a patroa nem vai perceber se eu comer um pedaço de queijo com doce. Aí o que a tirinha quer falar isso com jeitinho? Que tudo aquilo que a gente faz, mesmo que o outro não perceba, não fica escondido. Né? Aí, graças a Deus, temos a reencarnação para acertar nossas faltas. E agora que você já sabe dos seus erros cometidos na Terra, terá que reencarnar para acertá-los, irmã Margarida. Então, tudo é visto. Né? Algumas vezes o espírito chega no mundo espiritual e, não, mas eu estou nesse lugar que não é muito bom, mas eu não mereço. Não, mas olha, você fez isso. Ele é descoberto. Porque os espíritos nos veem, sabe? E nós temos na nossa consciência que nos adverte, né? Quando a gente faz alguma coisa que não deveria. E aí, a gente vai falar novamente justiça,
amor, caridade. A nossa ação no bem. Tesouro maior da vida é a mente tranquila e sã. Erro que a gente faz hoje, a vida acerta amanhã. E aí ele está lá. E ele não é rico, mas é tão bom que a reencarnação acerta amanhã os erros que a gente faz hoje. Ele está lá explicando. Precisamos pensar nessa grande oportunidade de crescer, de evolução, a partir das nossas ações no momento presente. Muitas vezes a gente está aqui, eu sempre falo, né? A gente está na casa espírita, mesmo palestrante, trabalhador, nós não somos anjinhos. Vocês não moram comigo, né? Então, beleza, eu aqui, né? Que nós temos as nossas dificuldades, mas o que faz, o que é legal? É o nosso esforço. Eu estou tentando. E quando a gente vai tentando, muitas das vezes, nós somos convidados para fazer a caridade. Escolhe um dia da tua semana, escolhe um momento e faz algo para ajudar alguém. Seja na sua família, seja na sociedade, seja na casa espírita, seja no trabalho. E algumas vezes a gente começa a tarefa e a gente ainda não está tão sensibilizado, né? A gente às vezes começa e vou lá. Mas existe algo muito bom. É que o trabalho ele também vai nos modificando, né? Eu me lembro, tem uma lembrança que eu tenho da minha vida que eu não esqueço. A primeira vez que me pediram para fazer uma palestra, eu estava indo no gastro. E aquele momento da minha vida, eu comecei a fazer estudo muito cedo, aos 17 anos. E eu comia, aquele momento adolescente, você come de tudo. E aí, a presidente, que hoje desencarnou, falou assim, Karine, eu queria que você fizesse uma palestra. Falei, claro. Qual é o tema? Cuidar do corpo e do espírito. Falei, não pode ser outro, não? Não tem como. Tem que ser esse. Ah, foi esse que eu achei que eu tenho que te dar. E aquilo eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar de cuidar do corpo se eu estou maltratando o meu corpo? Olha o dilema. E aí eu falei assim para ela, pode ser não agora, você pode me dar mais um tempo? Ah, mas eu precisava para agora. Falei, mas agora? Vamos fazer o seguinte, eu fiquei tentando dar uma voltinha. E aí chegou um momento, ela insistiu. Eu falei, bom, para eu ter que falar sobre cuidar do corpo, eu tenho que começar a cuidar do meu. E aí eu comecei a olhar para algo que eu não olhava até aquele momento. Olha que maravilha o trabalho. Então o trabalho ele vai nos transformando. Se a gente esperar ser bom para trabalhar, a gente não começa. Então a gente vai fazendo do nosso jeitinho. Então ele está lá, olha, está distribuindo pão, está falando o que ele sabe para construir um mundo melhor. E aí a gente vai trazer aquela frase de Jesus, né? Tende ardente amor para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então é isso, a gente vai fazendo o nosso melhor na certeza de que todas as vezes que a gente se esforça, todas as vezes que a gente dá o nosso melhor, aqueles que nos protegem nos incentivam. Eu acredito que eles devem ficar super felizes, olha, né? Ela aceitou aquela palestra, mesmo com uma gastrite, olha que legal. Agora ela está parando para pensar no assunto. E eu fiz a minha primeira palestra com uma vergonha. E as pessoas estavam achando que a vergonha era a timidez. Só que não era. Até a timidez tinha, mas a questão maior era o conflito que eu estava vivendo. Não quero dizer que eu virei perfeita, senão não estava aqui, né? Mas a gente começar a olhar as oportunidades que a vida nos oferece de evolução. Todos nós. É dentro de casa, é dentro do trabalho, é no relacionamento com o outro, para a gente continuar o nosso. Gente, essa era a mensagem
Que Deus abençoe a cada um de nós. Que a gente possa sair daqui hoje com muito bom ânimo. Lembrando que sempre temos a chance de começar, de recomeçar, de aprender e que cada um de nós conta com assistência espiritual. Ninguém está sozinho. Isso é muito importante para a gente lembrar. Naqueles momentos que baixa a energia, tem uma turma torcendo para a minha melhora. Eu vou conseguir. Às vezes é preciso a gente focar mais na nossa capacidade de se desenvolver e não só no problema. Porque cada desafio que a gente recebe, se a gente recebe é porque a gente dá conta. Então vamos acreditar na nossa capacidade de dar conta, de crescer e de progredir. E que Deus abençoe a cada um de nós. Pessoal, mais uma noite de dicas, né, de reflexão, tanta coisa boa a gente consegue perceber às segundas-feiras, às quintas. É um momento maravilhoso, né? Na verdade, tudo isso que a nossa irmã Karina falou, no fundo nós já sabemos, mas precisamos relembrar, refletir, ressignificar, para tocarmos a vida de uma forma mais equilibrada, né? No mundo de hoje, onde os desafios são tão grandes, é tão bom ser espírita, cristão, aprender com Jesus, entender todo esse carinho que essa espiritualidade maravilhosa tem por nós, e com essa certeza nós conseguimos acordar a cada dia e continuar a nossa batalha, a nossa luta para a nossa evolução espiritual. É um trabalho imenso, que com certeza vai dar certo. Nós fomos criados para sermos felizes, para dar certo. E as dificuldades da vida fazem parte, né, da nossa caminhada. Então que nessa noite possamos serenar o nosso coração, a nossa mente, nos amar do jeito que somos, né? Ter compaixão por nós e acreditar na nossa redenção, na nossa possibilidade de mudanças, né? Acreditar mais em nós. Precisamos ter bom ânimo, como dizia Jesus, e Ele está o tempo todo ao nosso lado, através de vários recursos espirituais, nos monitorando, nos orientando sempre para o caminho do bem. Então essa certeza tem que estar dentro de nós, para não duvidarmos da misericórdia divina, desse amor imenso de Deus por cada um de nós. Então vamos fazer a nossa parte. A oração é extremamente importante, é um momento de ligação com Deus. Nós temos que manifestar para Deus as nossas necessidades, sim, fazer os nossos pedidos, sim, orar por aqueles que nós amamos. E nesse momento vamos começar as nossas orações de uma forma muito simples. Nós vamos começar orando por aqueles que partiram da terra, passaram por tudo isso, né, que a nossa irmã Karina falou, estão hoje no plano espiritual, continuando a sua caminhada, estudando, trabalhando, porque a linguagem do amor é uma linguagem que envolve trabalho, né, e esperança. Então que todos esses irmãos no plano espiritual sejam envolvidos em muita luz e muita paz. Aqueles entes queridos, aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquele irmão, aquele filho. Nós temos uma família espiritual muito grande. Todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todas as pessoas sejam localizadas e elas recebam o nosso abraço. Porque a oração é um abraço. Nós queremos envolver e tenho certeza que eles ficarão muito felizes em saber que foram lembrados aqui e que do nosso coração partiu uma energia muito doce, muito carinhosa, para que eles se sintam abraçados, né?
E tantos irmãos que nós não conhecemos, tantos irmãos desencarnados aqui presentes, em maior número do que encarnados, muitas companhias espirituais aqui presentes. Então, que Deus transforme esse momento, um momento muito especial, onde a sua luz possa envolver a cada um desses irmãos. E pedimos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai de todo mal, que assim seja. Ó Pai, leve esse carinho, leve esse amor, essa energia que nós estamos fazendo brotar da nossa alma e chegar a esses corações tão queridos, para que eles se sintam felizes por essa lembrança. Que Deus abençoe a todos esses irmãos queridos. Graças a Deus. E continuando na oração, nós estamos agindo em Deus através desse fluido cósmico universal que nos envolve. O nosso sentimento percorre tudo isso através do pensamento e vai levar a cada um desses irmãos à nossa volta uma energia salutar. Nas irradiações, nós dividimos toda essa energia bonita que nós construímos aqui, que vocês, do plano encarnado e desencarnado, ajudaram a somar. Vamos dividir. Primeiramente para onde? Para nossas casas, né? A nossa casa, que é o grande laboratório. Ali nós estamos, talvez, com desafetos, pessoas que precisamos nos acertar nessa vida, tantas coisas. Então precisamos mandar aquela energia maravilhosa. Jesus entrando pela porta da frente da nossa casa, botando a mão na cabeça daquela pessoa que está precisando de carinho, né? E essa energia acontece, sim. Nesse momento, todos os nossos lares são visitados por essa irradiação linda, maravilhosa, levando um pouco de paz, de harmonia para a nossa casa, para o nosso ambiente de trabalho. E aí nós vamos espalhando para os nossos familiares, né? Para a nossa comunidade, nosso Rio de Janeiro. Tantos irmãos que passaram aí nesse problema da chuva, lembrando até aqueles que desencarnaram, né? Que eles sejam bem recebidos no plano espiritual. Então, em irradiação de muita força e de coragem a todos esses irmãos que passaram por esse momento de dor, né? Que essa energia se espalhe pelo nosso Brasil, pela nossa terra-escola querida. Graças a Deus. E queremos pedir também pelos irmãos doentes, aqueles que estão adoentados, né? De uma certa forma, com muito carinho, podemos dizer que a nossa terra-escola ainda é um planeta de doentes. Doentes da alma, doentes do corpo, né? E todos nós trazemos alguma coisinha a ser acertada, reequilibrada, não é verdade? Então, nessa hora que nós pedimos a Jesus a sua misericórdia, a misericórdia do nosso Pai Celestial, o apoio de Bezerra de Menezes, da equipe médica desta casa, que possa nos socorrer, especialmente para tirar de nós, da nossa alma, essas dores mais profundas que nós nem conhecemos corretamente. Então, Deus, traga nesse momento a energia de paz, de harmonia, a cura da nossa alma e, consequentemente, a cura do nosso corpo físico. Pedimos pelas águas do ambiente que sejam energizadas. Pedimos por todos os endereços que nós temos lá de caixinha de visita médica, da caixinha de radiação também, da caixinha de prece. Todas essas caixas nós temos uma equipe espiritual responsável
por cada caixa dessa, né? Uma equipe que vai visitar, localizar essas pessoas e ajudar. Então é um trabalho muito grande que nós nem imaginamos, né? Que é a espiritualidade da casa, que tem mais de 100 espíritos trabalhadores, fazem com muito amor, com muito carinho. Então vamos pedir saúde para todos nós. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré. Vamos entrar nesse lago, né? Vamos nos sentir banhados por essa luz, por essa água cristalina. Jesus bem perto de nós, trazendo esse carinho, nos harmonizando. Estamos em contato nesse momento, tocando as vestes de Jesus e pegando uma prenda, a prenda que nós precisamos para curar a nossa alma, para aliviar o nosso coração e a nossa mente. Na cidade santa de Nazaré, foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade e fé. Tanto no Tabor e Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Pai de infinita bondade, atenda os nossos irmãos que estão pela rua, que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, esses irmãos que passaram momentos difíceis, que estão nessa chuva que aconteceu em Petrópolis, Teresópolis, no Espírito Santo, em vários lugares. Que Deus abençoe a todos, né? Com muita luz, com muita paz e harmonia. Quero pedir aqui pela nossa irmã Sheila, né? Sheila Maia, que está precisando desse carinho, para a sua recuperação e retorno aos trabalhos da casa, né? Os irmãos que estão nos hospitais, asilos, prisões, muita gente necessitada, né? Que Deus possa abençoar a todos. Bom, meus irmãos, vamos ainda ao passo coletivo, os médios já postos, né? Ah, sim, antes, porém, estou esquecendo aqui. São dois irmãos que estão precisando de muito apoio. O nosso irmão Leonardo Rodrigues Pereira, está no hospital, deve ser evangelista, ele é o vulgo Nadinho, né? Ele está precisando de muito carinho, muita ajuda, e seu filho, Wilson da Cruz Pereira, está no Hospital dos Servidores do Estado. Então peço a espiritualidade, são irmãos conhecidos, e que estão precisando desse amparo espiritual, que a equipe médica da casa possa lá ajudar esse pai e esse filho com muita luz, com muita força espiritual para todos eles. Graças a Deus. Quando o mar revolto da vida quiser te afastar de Deus, quando uma tristeza infinita povoar os dias teus, não esqueça, meu amigo, de fazer sua oração, de elevar a Deus os olhos e pedir sua proteção. Eu amo a ti, Senhor, escuto a sua voz. Ninguém nos ama tanto nessa vida do que vós. E
espero a sua proteção. Vem ficar comigo, seja meu abrigo, me dê a sua mão. Eu amo a ti, Senhor, escuta a sua voz. Ninguém nos ama tanto nessa vida do que vós. Confio e espero a sua proteção. Vem ficar comigo, seja meu abrigo, me dê a sua mão. Vem ficar comigo, seja meu abrigo, me dê a sua mão. Que todos nós possamos sentir essa bênção energética que recebemos, né? Esse banho de luz reequilibrando os nossos centros de força, aliviando qualquer angústia, qualquer mágoa, qualquer tristeza. Estamos em vibração com Jesus. Tudo isso que nós escutamos hoje aqui é para nós nos alegrarmos e buscar esse caminho da felicidade que está escancarado para cada um de nós, né? Queremos agradecer a presença de todos vocês, especialmente da nossa irmã Karina, pelo seu carinho, pela sua presença, que Deus a abençoe na missão dela, né? Lembrar vocês, né, da importância de buscarmos os nossos estudos, né? O Espiritismo é uma doutrina linda, programada por Jesus para nos esclarecer. Então vamos aproveitar, existe na nossa casa vários cursos online, outros cursos que estão sendo montados aí, novos. Então vamos nos animar e estudar essa doutrina que nos liberta, que nos orienta para o caminho do bem. Lembrar vocês que ainda dá tempo, né, para a operação, inscrição para a operação espiritual, né, hoje ainda. Lembrar também da nossa sessão de quinta-feira, né, às 3h da tarde. E agradecer ao nosso Pai, gratidão pela oportunidade, né? E aqueles que estão nos assistindo pelas mídias sociais, se sintam abraçados por essa luz maravilhosa do nosso Pai. Graças a Deus.